o card, né? E agora? Agora você fala, volta lá e fala, gravando. Estamos gravando já. Ok, olá pessoal. Doutora, já estamos gravando. Perfeito, obrigada Danila. Obrigada Vera, pessoal da Secretaria das Comissões que está aqui nos dando esse atendimento fantástico para proporcionar esse evento. Quero saudar e agradecer a presença de todos, iniciando, cumprimentando o nosso expositor que já está aqui conosco, o professor Wilson Levi, que muito nos honrou e nos alegrou por ter aceitado o nosso convite. É um momento muito especial recebê-lo aqui nessa semana de eventos direcionadas para os acadêmicos, pensando em trazer para eles esses temas diferenciados, essas opções de estudo em relação aos quais eles podem se e escreverem os seus trabalhos de conclusão em relação a essas temáticas que serão expostas. Então, é um prazer e uma alegria, o professor é um profissional extremamente renomado. Quem não o conhece passará a conhecê-lo e admirá-lo, tanto quanto eu admiro. Então, espero que vocês aproveitem muito esta oportunidade. Agradeço a presença do professor em nome da Comissão do Acadêmico de Direito e agradeço também em nome da OAB de São Paulo, do nosso presidente, doutor Caio Augusto dos Santos, que está aí à frente dessa gestão, fazendo um trabalho magnífico. Agradeço também ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, que é um grande organizador do nosso setor cultural, então que vai também proporcionar que essa palestra vá a público, chegue a mais pessoas, então agradeço a ele por todo esse suporte, esse trabalho. Quero cumprimentar também a nossa coordenadora da Coordenadoria de Incubadora de Talentos, a doutora Bruna Silos, que estará aqui conosco hoje, presidindo os trabalhos. Então, para não me alongar nessa saudação, já vou de pronto passar a palavra para a Bruna. Muito obrigada, Bruna, pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar primeiramente a professora Adriana, professor Wilson, agradecer o convite de comparecer a esse espaço. E para contextualizá-los, né, irei ler de uma maneira muito breve o currículo do professor, que seguramente é muito mais extenso do que nós temos aqui. O professor Wilson é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-doutor em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, doutor, e passo a palavra para a sua fala. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer o convite que me foi dirigido pela doutora Adriana Cecília dos Santos, presidenta da Comissão do Acadêmico de Direito, em nome de quem também agradeço o nosso presidente, o doutor Caio Augusto dos Santos, e cumprimento a ele e a todos os presentes. E quero dizer que é uma alegria muito grande para mim poder dialogar com acadêmicos, com estudantes, com todos aqueles que estão enveredando pelo caminho do direito, que é um dos caminhos mais fantásticos e gratificantes que nós podemos ter dentre as escolhas profissionais que fazemos. Eu sempre me lembro dos primeiros dias, dos meus primeiros dias como estudante, em 2004, na PUC de Campinas, onde me formei, e lembro com muito entusiasmo do sentido de justiça, de busca pela justiça, que motivava não só a mim, mas também a todos os meus colegas. Então, é uma alegria muito grande poder lembrar desses dias e poder dialogar com os estudantes que são a geração do porvir aí da senda da justiça, da senda do direito,
das carreiras jurídicas e, em especial, da advocacia, que foi a carreira que eu abracei e pela qual eu me apaixonei desde o início. Eu gostaria de parabenizar a escolha do tema dessa semana, doutora Adriana, porque o TCC ele é um momento muito importante da vida de um acadêmico de direito. Claro que é um momento que se soma a outros momentos igualmente importantes. Existe, inclusive, uma certa sobreposição que deixa todo mundo muito aflito, muito angustiado, com prazos, com expectativas, com entregas, mas é um momento muito importante. Eu quero lembrar que desde a entrada em vigor da Resolução número 9 de 2004 do Ministério da Educação, o trabalho de conclusão de curso ele integra a grade curricular e as obrigações acadêmicas do estudante de direito. E essa decisão do nosso órgão regulatório, do Ministério da Educação, ela não foi uma decisão fortuita. Todos aqueles que se empenharam nessa discussão à época, por exemplo, o professor Horácio Vanderlei Rodrigues e tantos outros mestres fundadores da ABED, Associação Brasileira de Ensino do Direito, que eu integrei desde a graduação, tinham muito claro que o TCC seria ou deveria ser o principal momento de pesquisa na graduação. Isso num momento, isso numa época, num período em que muito poucos professores tinham uma titulação compatível com a orientação de outras atividades de pesquisa que também acontecem na graduação, como é o caso, por exemplo, da iniciação científica. As carreiras jurídicas e o magistério do direito sempre tiveram uma característica muito peculiar. A gente sempre acreditou que quem sabe fazer, sabe ensinar. Então, as escolas de direito sempre recrutaram advogados, promotores de justiça, juízes, delegados como seus professores, só que muitos deles, a despeito de terem uma grande experiência prática, não tinham uma titulação acadêmica compatível com a orientação, por exemplo, de uma iniciação científica, que demanda, no mínimo, o título de mestre. Então, quando o TCC entra definitivamente na vida do acadêmico de direito, ele entra com esse propósito, de proporcionar um momento de pesquisa na graduação. Uma pesquisa que permitisse ao estudante conhecer métodos, explorar objetos de estudo e produzir uma obra autoral. Produzir algo que fosse o seu legado no período de fechamento, de encerramento do seu período de formação. Então, o propósito sempre foi esse. A grande maioria das escolas, em especial aquelas que são reconhecidas como escolas de boa qualidade, até pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, sempre levou muito a sério esse momento, atribuindo aos estudantes orientadores que seriam companheiros de percurso e que permitiriam aos alunos o desenvolvimento seguro e sem sobressalto dos seus trabalhos, para que, ao final, esses trabalhos fossem defendidos perante uma banca pública, numa sessão pública, e então pudessem ser aprovados ou não, né? E daí vindo o término do curso, o término formal, simbólico do curso de Direito. Foi uma decisão muito importante da Ordem do Ministério da Educação, a inclusão do trabalho de conclusão, porque a partir de 2004, nós notamos um crescimento muito grande da procura de programas de pós-graduação, stricto sensu, mestrados e depois doutorados,
por egressos dos cursos de Direito que se sentiram provocados a continuar as suas reflexões, a continuar as suas investigações, as suas pesquisas em outro nível de formação. E nós notamos também, a partir de 2004, um aumento expressivo da qualidade dos trabalhos defendidos em mestrados, em dissertações de mestrado e em teses de doutorado. Então, passados aí quase 16 anos dessa resolução, eu posso dizer a vocês que o balanço é muito positivo. Nós induzimos a prática da pesquisa na graduação e nós tivemos, então, condições de avançar na consolidação da pesquisa jurídica no nosso país. E fazer mestrado, fazer doutorado não é só uma forma de agregar valor aos nossos honorários, é também uma forma de dar uma contribuição decisiva, importante para o avanço e a evolução da ciência do direito, do pensamento jurídico. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a esses espaços de formação, maior será a dinâmica e maior será o movimento em prol e em direção ao aperfeiçoamento do pensamento jurídico. Então, acho que é um balanço muito positivo. Dito isso, eu gostaria de entrar no tema que me foi atribuído, que é a discussão sobre as cidades. Eu vou contar um pouco como é que a cidade entrou na minha trajetória de formação e ao contar, eu quero recuperar um pouco das influências que tive e mostrar que quando a gente fala em cidade, nós estamos passando por praticamente todas as áreas do saber jurídico. Todas as disciplinas do saber jurídico têm algum grau de incidência ou de interferência em assuntos de natureza urbana. Tá? Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Estatuto da Cidade, que é o principal marco regulatório de disciplina do território urbanizado, foi numa aula de direito tributário. E o professor, à época, o professor Heitor Regina, da PUC de Campinas, falava sobre uma modalidade específica de imposto predial e territorial urbano, o IPTU, que é o IPTU progressivo no tempo, o IPTU sanção, que é aplicado quando uma determinada propriedade urbana não cumpre a sua função social. E eu já me interessava muito por questões urbanas a partir de uma discussão que eu fazia na minha iniciação científica sobre o programa Orçamento Participativo, que é um programa de democracia deliberativa, um programa baseado em pressupostos de democracia deliberativa, que tem um impacto e uma abrangência territorial muito claros. E aí eu fui atrás. E eu pude perceber que a cidade ela é uma grande organizadora de ideias, de abordagens e de problemas que são relevantes para o pensamento jurídico. Então, a partir da cidade, por exemplo, nós podemos discutir a gramática e a dinâmica, e ao discutir a dinâmica, a própria efetividade dos direitos sociais. Se nós pegarmos o rol de direitos sociais descrito no artigo 6º da nossa Constituição, nós vamos notar que praticamente todos esses direitos têm o seu lugar de realização privilegiado na cidade. Especialmente falando num país como o Brasil, que tem um índice de urbanização superior a 85%, ou seja, mais de 85% dos brasileiros vivem nas cidades. Então é na cidade que nós temos acesso à educação, aos equipamentos públicos educacionais, é na cidade que nós temos acesso à saúde, é na cidade que nós temos acesso à moradia, é na cidade que nós temos acesso ao lazer, ao transporte, à assistência aos desamparados, todos os direitos sociais que o Constituinte nos assegurou. É claro que esses direitos também existem no campo.
Claro que com isso eu não estou dizendo que quem mora no campo não deve ter garantidos esses direitos. Mas todos esses direitos estão articulados no campo dos benefícios trazidos pela urbanização. Foi a urbanização que permitiu a ampliação das taxas de escolaridade das populações humanas, foram as cidades que geraram as universidades, foi a partir da ótica urbana que se estruturou todo o sistema de atenção básica de saúde, foi a cidade que proporcionou um movimento profundo de reivindicação de direitos, especialmente a partir de junho de 2013, que culminou na aprovação de uma emenda à Constituição, salvo engano, emenda 95, de autoria da deputada Luísa Erundina, que inscreveu no nosso pacto constitucional o direito ao transporte como um direito social. Então, a cidade ela organiza uma agenda de direitos. A partir da lógica do território urbanizado, nós temos a manifestação do poder de polícia administrativa do Estado. O direito administrativo foi pensado, sobretudo, a partir da vida nas cidades. Isso sem falar no Código de Obras, nas leis de zoneamento, nos planos diretores, em todos os instrumentos que a política urbana utiliza e que foram cristalizados pelo Estatuto da Cidade. Então, a vida do cidadão hoje, ela, na sua grande maioria, tem uma base territorial urbana. Então, a fruição, o acesso ou não acesso, considerando um país tão desigual e tão estruturalmente desigual como o Brasil, tem lugar na cidade. Poeticamente falando, nós podemos dizer que a rua é a casa da democracia. É na rua que nós interagimos com os cidadãos, é na rua que nós discutimos os assuntos da polis, que nós problematizamos a vida na cidade, que nós nos organizamos a partir de ações de associativismo, de cooperação, nos coletivos, nos movimentos sociais, enfim. É a partir dessa lógica que se dá a nossa atuação. E esse é um movimento, vejam, que vem se acelerando não só no Brasil, mas também no mundo. O Brasil hoje é o 5º país mais urbanizado do mundo. Mas há pelo menos uma década o mundo já se tornou majoritariamente urbano. Então, isso coloca a cidade como espaço de realização de direitos. E isso desloca para o olhar sobre a cidade não só o acesso a esses direitos, mas também os obstáculos à concretização desses direitos. A partir das desigualdades que são próprias, ou que tem uma manifestação concreta muito própria na cidade, é que eu vou identificar, por exemplo, que o direito à educação não é assegurado de forma uniforme, de maneira uniforme, em todo o território. Que há, especialmente nas periferias, nas franjas da cidade, grupos populacionais que não têm acesso, por exemplo, a equipamentos de educação infantil, as creches. Ou é a partir do território que eu vou ver a desigualdade no acesso a equipamentos de saúde. Ou é a partir da cidade que eu vou observar o acesso desigual a equipamentos culturais. A grande maioria desses equipamentos concentrada no centro expandido das cidades, especialmente pensando na realidade brasileira. As praças, os parques, os equipamentos de lazer, todos eles dizem respeito a direitos prestacionais positivos, ou seja, direitos que nós temos enquanto cidadãos e que devem ser prestados positivamente pelo Estado, que tem lugar e que tem sua localização muito presente na dimensão, no campo das cidades. Isso envolve também uma dimensão que ganhou força
especialmente a partir da entrada em vigor da Constituição de 88, do meio ambiente. Nós, o senso comum, sempre associamos a proteção do meio ambiente à proteção das florestas, das áreas de proteção ambiental, das áreas de preservação permanente, enfim. É muito uma visão ainda ambientalista. Mas é uma visão que tem uma conexão direta com a vida nas cidades, porque existe não só um meio ambiente urbano, um meio ambiente construído, um meio ambiente artificial, mas também elementos dignos de tutela por parte do Estado relacionados ao patrimônio ambiental dentro do território urbanizado. Nós temos áreas protegidas, nós temos cobertura arbórea, nós temos fauna, nós temos flora, nós temos, enfim, uma série de elementos que são titulares e são dignos de igual proteção e consideração quando comparados aos elementos ambientais das florestas, das matas, das áreas de preservação permanente, das áreas de proteção ambiental. E esse é um tema, meus caros, que tem ganhado uma relevância muito grande em tempos de pandemia do novo coronavírus. Veja, o que a pandemia nos mostra? Primeiro, como é que ela chega até os seres humanos. Vamos esquecer um pouco as fake news, tudo aquilo que tem poluído. Aliás, eu quero aproveitar esse espaço para lembrá-los, para convidá-los a fazer uma reflexão muito cuidadosa, muito sincera. Isso eu falo para os meus alunos, então eu me sinto muito confortável para dizer que nós, acadêmicos do direito, eu ainda sou um aluno de direito, estou fazendo o meu segundo pós-doc lá na UERJ, então também me sinto aluno. Nós somos, desde o primeiro dia, formadores de opinião. Vocês podem notar, aqueles que estão nos primeiros semestres do curso, que só de alguém da família saber que tem um estudante de direito entre eles, já começam aquelas perguntas. Olha, tem um processo, ele está parado, você pode dar uma olhada, estou achando que o advogado está me enrolando, acho que o juiz tomou uma conduta errada ou decidiu de uma forma estranha, você não quer dar uma olhada para mim? Ao mesmo tempo, nós somos questionados sobre democracia, sobre eleições, sobre impeachment, sobre a conduta dos nossos agentes públicos. Então, eu costumo dizer que o ônus de ter escolhido as carreiras jurídicas e o mundo do direito é que nós precisamos ser muito cuidadosos com aquilo que nós falamos. Porque aquilo que nós falamos influencia, aquilo que nós falamos forma opinião, aquilo que nós falamos, acima de tudo, é escutado. Então, no momento em que a internet, de um modo geral, e as redes sociais, de um modo específico, estão inundadas de notícias falsas, e notícias que são formuladas e divulgadas com o único propósito de produzir desinformação, de divulgar a mentira, de provocar conflito, a gente tem que ser muito diligente com aquilo que nós lemos e principalmente com aquilo que nós compartilhamos. Então, teve muita fake news, muitas notícias falsas divulgadas no contexto da epidemia do novo coronavírus. Mas o que nós sabemos é que que a pandemia se torna um problema para as populações humanas, entre outras coisas, porque nós avançamos a fronteira das cidades, as fronteiras urbanas estão avançando cada vez mais em direção às áreas ambientalmente protegidas. Então, isso provoca o contato das pessoas com animais silvestres, isso cria um ambiente propício a transmissões e toda assim, a cidade ela é provavelmente a maior invenção da inteligência humana. Quem diz isso Max Weber, sociólogo alemão.
mas ao mesmo tempo que ela aproxima pessoas que têm habilidades e competências completamente distintas e que passam a dialogar e que passam a interagir e que com isso produziram as grandes revoluções pelas quais o mundo passou nos últimos 200 anos, essa aglomeração é muito complicada no contexto das pandemias, das epidemias. Então, se alguém quer pegar um tema que está super na moda, assim, nós temos um modelo de cidade que está baseado num paradigma de adensamento. Inclusive, um paradigma que eu, enquanto estudioso do direito urbanístico, sempre defendi. Cidades mais adensadas são cidades que fazem um uso mais eficiente da sua infraestrutura. E a infraestrutura urbana é uma infraestrutura cara. Então, se a cidade se expande, se nós toleramos que a cidade se expanda para cada vez mais longe, nós estamos onerando o dinheiro do contribuinte no sentido de construir escola, hospital, posto, asfalto, ônibus, saneamento, cada vez mais longe. Então, se a gente adensa, se a gente aproxima as pessoas, nós temos um uso mais racional da infraestrutura das cidades, que, como eu disse, é uma infraestrutura cara. Por outro lado, esse é um paradigma que está em xeque. Como é que nós vamos sustentar, como é que nós vamos avançar de forma sustentada no paradigma do adensamento, se o adensamento, primeiro, traz problemas no sentido de favorecer a contaminação de pessoas por patógenos como a Covid-19 e outros vírus que se proliferam em aglomerações, e segundo, como é que nós vamos lidar com a urbanização crescente e essa invasão do meio ambiente natural pelo meio ambiente construído, que também provoca muitos problemas de risco de contágio por elementos nocivos à nossa saúde. A ideia de cidade sustentável é uma ideia que está em construção. Nós temos marcos normativos, nós temos o artigo 225 da Constituição, que consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que atribui a esse direito um caráter quase de direito fundamental, porque se o meio ambiente ecologicamente equilibrado é indispensável à vida saudável, ele tem uma conexão direta com o direito à vida, que vida não é só a existência biológica, mas sim vida digna. Nós temos documentos normativos internacionais, da ECO 92, do relatório Brundtland, da ONU, dos encontros que se sucederam à ECO 92, dos acordos do clima, mas, acima de tudo, a nossa preocupação é com um tripé básico. A cidade sustentável, ela precisa assegurar a sustentabilidade social, e hoje o que nós temos não é uma cidade socialmente sustentável, mas sim uma cidade que não oferece um acesso equitativo aos benefícios da urbanização, uma cidade que seja economicamente sustentável, e a nossa cidade não é economicamente sustentável, porque o crescimento desordenado custa caro, a informalidade custa caro, a exclusão social custa caro. Se nós olharmos, por exemplo, a realidade das pessoas que vivem nas franjas da cidade, nós temos um contingente populacional do tamanho do Uruguai se deslocando todos os dias em direção ao centro da cidade de São Paulo, demorando 3, 4 horas por dia no seu deslocamento diário. E isso cobra um preço alto na produtividade do trabalhador, isso cobra um preço alto na saúde do trabalhador, então não é economicamente sustentável. E dentro desse tripé, o terceiro elemento, a sustentabilidade ambiental. Então aqui nós temos uma agenda muito ampla de discussão. Vamos tentar organizar aqui algumas sugestões de temas.
Primeiro, discutir a aproximação entre meio ambiente construído e sustentabilidade. Então, esse é um trabalho conceitual, é olhar para o conceito de sustentabilidade e identificar em quais pontos ele interage com a realidade das cidades, a partir desse tripé que eu disse a vocês. Nós temos também a discussão sobre o lugar dos direitos sociais no território urbanizado, como que os direitos sociais eles se manifestam e como eles acontecem na cidade. E aí a gente pode problematizar o acesso desigual a esses direitos no contexto do território urbanizado. E aí nós podemos, inclusive, conectar uma discussão sobre a judicialização dos direitos sociais face ao acesso desigual que eles provocam, que eles têm na vida das pessoas. Um outro assunto igualmente importante diz respeito ao direito à moradia. E tem uma interface clara com os dias que nós vivemos, porque enquanto nós temos nas periferias das grandes cidades pessoas de grupo de risco vivendo em cômodos com outras 5 ou 6 pessoas em condições absolutamente precárias, nós ainda convivemos, isso mais de 30 anos depois da entrada em vigor da Constituição Cidadã de 88, imóveis vazios em áreas extremamente infraestruturadas dos centros urbanos. Então, também, em tempos de pandemia, que medidas emergenciais poderiam ou podem ainda ser adotadas para que essas pessoas sejam acomodadas em imóveis vazios ou que sejam acomodadas em unidades hoteleiras, de modo a promover um isolamento mais eficaz dessas pessoas no contexto da pandemia. Acho que é uma questão que se coloca com muita ênfase nestes dias. Um outro tema que surge com muita força é a questão dos conflitos fundiários, que também tem uma relação direta com o direito à moradia, e que ainda são uma chaga do nosso processo de urbanização. Nós ainda nós ainda somos acompanhados por um acesso desigual à terra e pela ocorrência de múltiplos conflitos relacionados à posse e à propriedade da terra, não só rural, mas também urbana. E um tema que mereceria um aprofundamento muito bacana é a questão da perspectiva do consequencialismo, da ética consequencialista do Poder Judiciário, portanto, dos juízes, nas ordens de reintegração de posse, na execução das ações de reintegração de posse. Será que é uma medida consequencialista e, portanto, atenta ao problema do impacto que as decisões geram, determinar a remoção inaudita altera pars, muitas vezes, de dezenas de milhares de famílias que ocupam uma determinada área, ainda que de forma ilegal ou irregular, mas em situação absolutamente consolidada? É uma discussão super candente que envolve a questão, o tema do território, o tema da cidade. Um outro assunto, esse mais filosófico, mas eu acho que é um tema que também está super na moda. Nós temos, como eu disse a vocês, uma agenda de direitos sociais que tem lugar na cidade. Ok? Ok. Em tempos de pandemia, o acesso a esses direitos passa pela adoção de medidas de distanciamento social ou de distanciamento pessoal. Os franceses brincam que a gente não tem que ter distanciamento social, a gente tem que ter distanciamento físico. Aliás, parênteses,
é muito curioso, né, gente? É muito bacana notar que a tecnologia pode servir a um propósito positivo, né? A gente sempre falava, a gente se acostumou a ouvir que a tecnologia afasta as pessoas. Aquela imagem de uma família que sai para jantar no restaurante e fica cada um no seu celular. Mas olha que bacana, né? É por conta da tecnologia que a gente está aqui dialogando com pessoas que estão em todas as regiões do estado de São Paulo, em cidades distantes, centenas e centenas de quilômetros. Então, ela também nos aproxima, ela também permite que a gente fique mais pertinho, tenha uma interação próxima, carinhosa, generosa. Mas voltando, esses direitos hoje, educação, saúde, por exemplo, são direitos que dependem das tecnologias. Então, tanto na rede privada quanto na rede pública, estão sendo adotadas ações de educação à distância, que para dar algum acesso ao conhecimento para quem está em isolamento ou em quarentena. Será que não era o momento, a partir dessa discussão, da gente refletir sobre o direito à internet? Será que a gente não está diante de um novo direito que está se formando no horizonte, o direito à internet? Eu aposto, meus caros, que em muito pouco tempo a gente vai olhar a internet mais ou menos como a gente olha para água encanada, com estipulação de tarifas sociais, de acesso equitativo, acesso amplo, e de entender que a nossa dignidade se reforça a partir do momento em que nós temos acesso à internet, porque é a internet que vai viabilizar cada vez mais o acesso a direitos e também o acesso ao mundo do trabalho. Não pensem vocês que depois da pandemia o mundo do trabalho será o mesmo. As empresas estão percebendo que claro, tem uma discussão também do quanto isso tem sido exaustivo, mas como o teletrabalho não impactou de forma tão profunda a produtividade dos trabalhadores. Então, a gente vai precisar de uma infraestrutura de dados que permita uma discussão, que permita o acesso a esses direitos e também permita o acesso a esse novo mundo do trabalho, esse novo mundo que está se consolidando, né? Um outro tema que também é candente nesse mundo virtualizado de distanciamento social e que tem uma relação direta com o território é da proteção de dados. Hoje, nós somos sensores orgânicos de empresas como a Uber ou o Waze, ou o Google. Nós oferecemos, por meio do nosso deslocamento conectado, dados para que eles não só calculem as rotas mais rápidas, mas também que permitam a eles estabelecer rotas que sejam comercialmente válidas. Eu não sei se vocês já fizeram o teste, mas é muito comum aqueles que fazem o mesmo caminho todos os dias, quando você coloca no Waze o endereço de destino. Já aconteceu comigo do Waze oferecer um caminho mais distante que passa na frente de um supermercado. Isso não é fortuito. Ou seja, existe uma dimensão jurídica, de um bem jurídico a ser tutelado, que tem relação com o deslocamento territorial, tem relação com mobilidade, que o nosso dado pode estar sendo vendido para uma rede varejista que vai recomendar, ou que vai pactuar com uma plataforma de mobilidade como o Google Maps, por exemplo, o nosso trajeto preferencial perto de um supermercado, ou de uma farmácia, ou de uma pizzaria, ou de qualquer estabelecimento comercial. Entrando mais detidamente na seara do direito urbanístico, a gente vai mudar completamente a nossa visão sobre o zoneamento das cidades. Nós temos ainda bairros que são resistentes a mudanças e que se afirmam como zonas estritamente residenciais. Isso precisará ser objeto de discussão e de uma nova regulação para contemplar, por exemplo, o teletrabalho, o home office. Porque hoje, nesse enquadramento, essa possibilidade simplesmente não existe.
Então, são muitos temas. Então, discutir, por exemplo, um plano diretor que incorpore a saúde como um eixo estruturante e como um eixo que justifique tomada de decisão, portanto, legitime tomada de decisão pelo poder público na tarefa de planejar o território e que qualifique, de algum modo, a discussão sobre o distanciamento social versus adensamento. Nós temos na área de planejamento urbano uma tradição de fazer muitos diagnósticos críticos, isso é da nossa tradição, mas a gente vai precisar incorporar a discussão sobre evidências e sobre dados para justificar as nossas posições. Isso é um movimento que está assim acontecendo agora. Para vocês terem uma ideia, a área que mais produz conhecimento sobre território no Brasil hoje é a saúde, e não o planejamento urbano ou urbanismo. Então, são muitos temas que podem ser discutidos, que eu não quero me alongar muito, mas já colocando essas provocações, essas inquietações, e que vão principiar, espero eu, e não estou falando aqui como numa perspectiva de reserva de mercado, longe disso, na adoção pelos cursos de direito da disciplina de direito urbanístico como uma disciplina da grade curricular. Hoje, algumas instituições têm, e têm de forma optativa. Eu fui assistente na PUC de São Paulo durante 3 anos da disciplina de direito urbanístico. Era uma disciplina optativa de 10º semestre, que era dada de sexta-noite. Eu tinha 5 heróis que me acompanhavam nessa disciplina, junto com o meu então orientador de doutorado, o professor Nelson Sauli Júnior, nessa toada. Então, mas entendendo que não se trata de um novo campo de atuação profissional do professor de direito, mas sim de uma disciplina que pode ajudar muito a organizar a dinâmica de acesso a direitos a partir de uma dimensão territorial, trazendo a discussão sobre os direitos reais, do direito civil, a discussão dos direitos, dos tributos incidentes sobre o território, a partir da ótica do direito tributário, discutindo aspectos de criminologia. Gente, esse é um estudo aí, foge um pouco da nossa conversa aqui, mas tem 2 áreas no campo do planejamento urbano que estão bombando. A primeira delas é pensar cidades para crianças. Existe um projeto chamado Urban 95, que está sendo aplicado em várias cidades, Medellín, Recife, Barcelona, tal, de pensar o território para quem tem 95 centímetros de altura. Cara, isso muda tudo, porque você tem que pensar um território que seja acolhedor, que seja amigável, que seja seguro, que a mãe se sinta à vontade para deixar o seu filho andar sozinho, então ele tem que ser iluminado, tem que mudar o tempo de semáforo, tem que criar lugares de apoio. Se uma criança está se sentindo ameaçada no seu percurso para a escola, tem que ter alguém que possa acolhê-la e possa cuidar dela. Isso é um tema muito bacana de regulação do território. Isso muda a velocidade do tráfego, isso muda uma série de coisas, conexão de equipamentos educacionais com equipamentos culturais, equipamentos de lazer, enfim. E o outro, que é a cidade pensada a partir da perspectiva das mulheres, que é um tema que também passa por aspectos regulatórios, mas que é um tema que está bombando, porque existe um mapa aqui na cidade de São Paulo, que é organizado pela Guarda Civil Metropolitana, que mostra, daqueles casos que são notificados, aonde acontece o maior número, por exemplo, de atos de violência sexual, abuso, estupro, enfim. Você consegue trabalhar academicamente esse tema ligando aspectos, por exemplo, de iluminação pública, qualidade das calçadas, tamanho da quadra, porque se a quadra é muito grande, não tem para onde correr. Então, você tem todo um planejamento urbano que foi pensado a partir da perspectiva dos homens e que criou espaços da cidade, são muitos espaços da cidade, em que as mulheres se sentem absolutamente inseguras e vulneráveis. Pensando, por exemplo, na calçada.
A calçada, por exemplo, de pedra portuguesa é uma calçada que não serve para mulher, porque se mulher está de salto, o salto engancha na pedra, enfim, ela pode cair, sofrer uma fratura, ter um problema, enfim. Então, também é um tema que está super em voga, como que nós construímos territórios seguros e amigáveis para crianças, para mulheres, no contexto da mudança da curva demográfica para os idosos. E aí tem dados de saúde, né? São Paulo, por exemplo, é campeã de fratura. Por quê? Porque a calçada é ruim, idoso cai, sofre fratura, gera gasto para o sistema de saúde. E, enfim, são muitos temas, mas eu também gostaria de ouvi-los, então, desde já, quero agradecer o convite que a querida Adriana, minha aluna no mestrado em Direito da Uninove, das mais brilhantes, me fez, e quero também ouvi-los e quero interagir com vocês. Muito obrigado e vamos para a nossa conversa. Professor, eu que agradeço imensamente. Eu tenho repetido essa fala e penso que eu vou repetir para as próximas palestras também, que eu sinto muita falta do momento das palmas ao final da fala do palestrante, porque é uma maneira de agradecer por todo o conhecimento que foi compartilhado de forma tão generosa e que com certeza fez muita diferença para quem ouviu, né? Nós saímos da sua fala, todos que estão aqui, que estão nesse momento aqui dialogando conosco e puderam assistir a sua exposição, saíram engrandecidos, né? E ainda esperamos colher um pouco mais do seu conhecimento. Quero agradecer muitíssimo por essa explanação inicial e gostaria de fazer uma pergunta antes de passar a palavra para a Bru. Nós temos perguntas no chat, mas o tema eu achei extremamente instigante e interessante, e eu gostaria de fazer uma pergunta de uma pessoa, de uma posição leiga, né, em relação a essa questão da estrutura da cidade. Nós sabemos que a única cidade que nós temos no nosso país que foi efetivamente planejada, né, foi Brasília, que na verdade, né, é o Distrito Federal, não se classifica exatamente como uma cidade, mas é o único local do nosso país que foi planejado, e o restante das áreas urbanas, elas foram crescendo de maneira não planejada, de maneira que até um tanto caótica, depender do centro urbano, né? E aí houve, por exemplo, uma discussão muito importante quando foram criadas as ecofaixas, as ciclovias em São Paulo, porque as ciclovias passavam por locais que eram inadequados, porque as calçadas não tinham espaço suficiente, tornava inseguro para o pedestre por conta do espaço que foi tomado pela ciclovia, enfim. E aí eu gostaria de perguntar se em situações semelhantes, por exemplo, situações de cidades que se expandiram da mesma forma desordenada como foi o crescimento de São Paulo, se existem exemplos de cidades que conseguiram se reinventar e suprir essas dificuldades. Então, tanto no aspecto, eu dei esse exemplo, né, das ciclovias, mas o professor trouxe informações extremamente importantes. A questão da segurança das mulheres realmente é algo que precisa estar na pauta, precisa ser pensado. Eu, inclusive, já passei por uma situação dessa, do meu sapato ficar preso, e ainda tive que ouvir um cidadão que falou: Cinderela, perdeu seu sapato, porque meu sapato ficou e eu fui, né? Então, repensar, é possível? Existe algum exemplo no mundo de uma cidade que conseguiu se reorganizar e se tornar uma cidade mais acolhedora, melhor estruturada? Olha, Adriana, tem sim. Só pontuar algumas coisas. Brasília, de fato, foi uma cidade planejada, mas ela foi planejada a partir de um paradigma, que foi o paradigma do modernismo em urbanismo, né? E é um paradigma muito influenciado por por arquitetos como Le Corbusier e outros, que não levaram em conta uma coisa que hoje é consenso no pensamento urbanístico, que é a escala humana. O que é a escala humana? É a cidade pensada a partir da pessoa, do ser humano. Brasília é uma cidade de monumentalidade, uma cidade extremamente espraiada, pouco adensada,
e ela se divide por zonas funcionais. Então, tem o setor hoteleiro, tem a esplanada dos ministérios, tem o setor comercial, residencial, enfim. E isso não é uma forma que hoje se reconhece como boa de se fazer cidades, porque impõe deslocamentos, afasta as pessoas. Brasília foi a última utopia modernista do mundo. Foi a última cidade do mundo pensada rigorosamente a partir dos preceitos da Carta de Atenas, de 1933, que consagrou esse modo de fazer cidade. Então, eu tenho, pessoalmente, uma desconfiança muito grande de escalas de intervenção que sejam monumentais, tipo um plano urbanístico que tenha uma intervenção sobre muitos bairros, porque nós sabemos da nossa história que isso costuma ser muito dramático. E a cidade, no fundo, ela tem a sua vitalidade a partir do tecido social que ela proporciona. Então, o arquiteto, o urbanista que está no seu gabinete pensando um plano de intervenção, tal, ele vai jogar um trator na rua, vai passar por cima de um monte de quadra, e isso vai ter uma intervenção, uma interferência muito dramática na vida das pessoas que moravam ali. É claro que com isso eu não estou dizendo que a gente deva ser leniente, por exemplo, com circunstâncias de informalidade ou de ilegalidade. Mas é preciso ter muito cuidado com narrativas que conduzem à ideia de grandes intervenções. Hoje, então, predomina a perspectiva da escala humana. Tem um autor chamado Jan Gehl, escreve-se J-A-N-G-E-H-L, Jan Gehl, que tem uma obra muito recomendada, que é Cidade para Pessoas, e ele trabalha muito na escala humana. E ele costuma dizer que é um trabalho de acupuntura urbana, porque você trabalha já com situações altamente consolidadas. E como você disse, essas situações elas são potencialmente causadoras de conflitos. Então, quando você tem, por exemplo, a colocação de uma ciclovia, você está fomentando um conflito que sempre existiu, mas que no momento que o poder público decide apoiar um determinado modal, ele se manifesta de forma mais violenta. Então, a gente não pode ter a fantasia de que a cidade vai se resolver com planos urbanísticos. A cidade é um espaço em disputa. E a disputa, quanto mais a gente sofistica a infraestrutura da cidade, mais disputa a gente gera. Então, a ciclovia colocou em disputa o pedestre, o ciclista e o motorista. E o ônibus, o transporte sobre rodas, enfim. Mas nós temos cidades no mundo que fazem a mediação desse conflito. Então, acho que é muito mais uma tarefa de mediação de conflitos aliado com boa técnica urbanística, que conseguiram transformar espaços decaídos, espaços degradados, compatibilizando usos diferentes e proporcionando um acesso mais democrático aos benefícios da urbanização. Amsterdã é um caso, Medellín é um caso. Medellín acho que é fantástico, porque a gente fala, vocês estão falando de Hamburgo, Copenhague, Berlim, cidades da Europa desenvolvida. Medellín, aqueles que assistiram ao seriado Narcos sabem que é uma cidade pobre da América do Sul, da América Latina. E foi uma cidade que produziu intervenções em escalas reduzidas, que apostou em equipamentos públicos, em equipamentos de uso comum, e intervenções que melhoraram a qualidade de vida de territórios degradados e que isso gerou um impacto extremamente positivo, inclusive nos índices de violência daquela cidade. Então, eu olharia, para começo de conversa, para Medellín. Embora São Paulo tenha dado boas lições a partir do plano diretor de 2014, com a decisão política de fazer as ciclovias, com todos os problemas que isso trouxe, mas acho que a gente passou a olhar para a cidade de uma maneira um pouco diferente.
Algo que já foi reforçado por junho de 2013. Acho que junho de 2013, faltou falar esse tema. É um tema que tem uma relação uma relação sociológica muito grande com o tema da cidade, porque não eram 20 centavos. A panela de pressão explodiu porque as pessoas estavam insatisfeitas com a qualidade de vida nas cidades. Isso para mim está muito claro. Então, junho de 2013, para mim, embora não dê para esperar das pessoas uma consciência absoluta do processo histórico, mas junho de 2013, para mim, é um movimento deflagrador de reivindicação pelo direito à cidade no Brasil. Então, mas, respondendo à tua pergunta, acho que a gente tem bons exemplos que não se pautaram no modelo de intervenção de passar o trator em cima da cidade e construir do zero. E eu destacaria Medellín como um caso a ser estudado. Obrigada, professor. Muito obrigada pela resposta. Vou passar a palavra para a Bruna. Eu acho que nós temos alguns comentários no chat. Só abrir o microfone, Bruna. Primeiramente, obrigada, professor. Excelente explanação. Muito obrigada. Esse é um tema também que é de meu grande interesse, então eu também gostaria de fazer uma pergunta. Pensando um pouco a lógica do direito à cidade, né? E muito também sobre a teoria das cidades mais inclusivas, como que a gente conseguiria fomentar uma maior participação popular para que se apresentasse, então, quais são os interesses dos grupos e quais são os destinos que atenderiam às necessidades populacionais de um determinado território? Acho que é isso. Olha, Bruna, você me deu a oportunidade de falar sobre um tema que deixei passar batido, mas que é muito importante. De acordo com o artigo 2º, inciso 2º do Estatuto das Cidades, as políticas urbanas devem estar baseadas no princípio da gestão democrática das cidades. Então, isso é um princípio normativo, não tem como fugir, está posto, está na lei. A democracia foi o tema da minha vida. Eu estudo democracia desde a graduação, fiz iniciação científica sobre democracia, mestrado sobre democracia, doutorado sobre democracia, enfim. Então, é um tema que eu me sinto muito confortável e que tem, claro, uma relação territorial fantástica. Ela é a forma de governo mais apropriada para lidar com sociedades complexas, plurais e, portanto, conflituosas. Dá trabalho, cansa, você gasta energia, ela não neutraliza conflito, na verdade, ela só organiza o conflito, mas, enfim, não inventaram nada melhor ainda. Durante todo o período dos anos 90 até os anos 2000, nós fizemos, enquanto academia, a crítica da democracia representativa. É uma democracia que, de repente, parou de efetivamente representar as pessoas, porque as sociedades se tornaram muito mais plurais, complexas, com questões de identidade, com particularidades que não cabiam mais na lógica da representação clássica dos partidos políticos. E aí nós começamos a investir na democracia participativa. Uma democracia que amplia as possibilidades do cidadão de opinar e, se possível, deliberar diretamente sobre questões relativas à polis. O Estatuto das Cidades é um instrumento que consagra a democracia participativa de forma muito exuberante, muito explícita. O fato é que a análise que a academia tem feito é que nós avançamos muitos passos, mas ao custo de deixar outros passos em suspensão. Então, o que eu quero dizer? Que a mera possibilidade, ou a mera institucionalização de espaços de participação democrática não foi capaz de induzir a sua apropriação pelos cidadãos comuns. Então, uma audiência pública, por exemplo, hoje, ela tem dois problemas principais. Primeiro, que ela não é pensada na chave da inclusão. É uma discussão técnica, é uma discussão sofisticada, é uma discussão que não chega, inclusive, naquelas pessoas que são os principais destinatários ou atingidos pelas políticas de participação. Esse é o primeiro problema. Segundo problema,
Então, tem o problema problema técnico. Nós reproduzimos nas audiências públicas a mesma lógica de disputa do mundo partidário, porque, ao fim e ao cabo, quem acaba indo na audiência pública são pessoas ligadas a grupos, ligados a partidos, para reproduzir a mesma lógica de disputa que já ocorre legitimamente, claro, na esfera da representação. Em tempos de pandemia, eu acho que nós temos uma oportunidade muito bacana de apostar na tecnologia, e claro, ponderando que a tecnologia também tem um alcance desigual, porque não é todo mundo que tem conexão, equipamento, pacote de dados e tal, mas ela traz uma linguagem e uma interface que são muito mais amigáveis do que o formalismo de uma audiência pública. Então, eu li uma notícia de uma cidade na Flórida de 31 mil habitantes, que é o tamanho de um bairro médio de São Paulo, médio para pequeno, que conseguiu organizar a sua agenda de participação por meio do Zoom. Eu acho que nós podemos e devemos investir nesse caminho para radicalizar a nossa experiência democrática, radicalizar no sentido de descer a raiz da nossa experiência democrática. Para além disso, uma outra pauta de discussão que surge é um modelo novo chamado democracia cooperativa. Ela vem na chave de contribuir com o aperfeiçoamento da democracia participativa e não de substituí-la. Tem um autor que foi um autor que eu abordei no meu doutorado, o filósofo alemão Axel Honneth, que escreveu um livro fantástico chamado A Luta por Reconhecimento, Gramática Social dos Conflitos Morais, Gramática Moral dos Conflitos Sociais, perdão, em que ele fala sobre maneiras de lidar com esse problema da democracia, que criou instâncias institucionais fortes, que incorporou práticas de escuta, de participação dos cidadãos, mas que não foi capaz de estimular que o cidadão fosse até lá participar. Que é olhar para os contextos de interação comunitária que acontecem, por exemplo, nos bairros. Então, no bairro, nós temos condições de interagir com pessoas que são titulares de saberes, de habilidades e competências que podem, de forma reflexiva, ser consideradas socialmente úteis. E acho que a partir desse momento, que é um momento reflexivo, portanto intersubjetivo, nós podemos começar a nos reconhecer mutuamente como pessoas que têm habilidades e competências socialmente úteis. Com isso, a gente fortalece o tecido social, com isso, a gente fortalece o amálgama social, que é fundamental para o passo seguinte, que é o passo da participação política. Então, a ideia da democracia cooperativa trabalha muito na chave da etapa pré-política da democracia. E tem uma base territorial muito forte, porque a gente está falando de relações de vizinhança, de bairro, de associação de moradores, você saber que seu vizinho sabe um negócio que você não sabe, e você sabe alguma coisa que ele não sabe, e aí você fortalece um tecido social que vai trazer benefícios posteriores para as práticas institucionais da democracia participativa. Sensacional. Bru, eu acho que tem, eu amei essa. Depois, professor, o senhor pode passar todos esses títulos de livros e autores, e nós incluímos na postagem que nós vamos fazer, porque os alunos com certeza vão precisar e vão perguntar. Legal. E nós temos as nossas perguntas aí também, né, Bru? A Renata Benites, ela deu como indicação o livro Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável, e que fala da teoria das dimensões da sustentabilidade. Ótimo livro. Sendo aqui. A Letícia Rocha pediu para que o senhor falasse um pouco sobre a questão dos desastres e das enchentes, e se seria um tema viável para abordar nesse momento.
Olha, Letícia, eu acho um tema fantástico. Inclusive, nos estudos urbanos, a gente dedica muito pouco espaço para as discussões de defesa civil. E você pode discutir a ocorrência dos desastres a partir do desrespeito histórico às normas de proteção do meio ambiente. Então, as pessoas ocupam áreas que não deveriam ser ocupadas e isso traz consequências nefastas. E para além dessa discussão, mas conectada com ela, por exemplo, nós tivemos uma situação de crise hídrica no estado de São Paulo em 2014, especialmente em 2014, e uma das causas foi a ocupação irregular das áreas de mananciais. E aí você pode fazer uma discussão, direito à moradia, direito ao meio ambiente. Será que isso é realmente uma oposição? Será que os dois não são produto de uma falta de planejamento por parte do Estado? Enfim, mas concordo, acho um baita tema. O Matos Júnior perguntou um pouco sobre a relação do direito à privacidade referente aos inúmeros aplicativos que vendem as informações. Olha, Matos, foi o que eu falei. Acho que a discussão da Lei Geral de Proteção de Dados e o território é um tema que veio para ficar. E se você conseguir colorir essa discussão com um debate sobre privacidade, tanto melhor. Tem um sociólogo alemão chamado Georg Simmel, eu passo depois a referência para a doutora Adriana, que ele fala que, paradoxalmente, na cidade, nós, a um só tempo, somos anônimos, e isso é bom, porque a gente consegue viver a nossa subjetividade de forma mais livre, fora dos controles sociais de pequenas comunidades. Tipo aquela visão clássica de uma cidade do interior, que aquelas senhoras ficam sentadas na calçada controlando que horas as meninas e os rapazes chegam em casa ou, enfim, voltam para casa. Mas, paradoxalmente, nós somos absolutamente sozinhos, e aí a gente vê muitos idosos na Europa morrendo sozinhos nos seus apartamentos, e aí são descobertos semanas depois. Mas, ao mesmo tempo, a privacidade ela ganha uma roupagem muito grande e muito relevante, muito importante na cidade. Essa coisa de você poder ser um anônimo, de ser alguém que pode vivenciar a sua subjetividade de forma plena, mesmo estando perto de tanta gente, é fantástico. Acho que é um baita tema também. A Natasha perguntou se seria possível falar um pouquinho mais sobre a falta de inclusão nas audiências públicas e pediu alguma forma de exemplo. Olha, Natália, uma dica que eu dou. Eu acho que a gente tinha que pensar num marco regulatório que favoreça a participação dos cidadãos em audiências públicas. Por exemplo, se eu vou doar sangue, eu ganho um dia de trabalho. Se eu vou participar, por exemplo, do júri, eu ganho um dia de trabalho. Por que eu não posso ganhar um dia de trabalho se eu vou participar de uma audiência pública sobre um tema do meu bairro? Basta que eu apresente um atestado assinado pelo coordenador da mesa ou por alguma autoridade pública dizendo que eu participei e eu vou. Porque da forma que é feito hoje, Natália, é uma coisa que acaba sendo apropriado, de novo, ou por grupos organizados ou por quem realmente tem tempo disponível. Quem hoje tem condições de ir às 15 horas, numa terça-feira, na Câmara de Vereadores de São Paulo, participar de uma discussão sobre lei do zoneamento? Ninguém. Então, você chega o trabalhador chega para o patrão e fala, não, eu estava discutindo o zoneamento do meu bairro. Os dois deram risada e você foi demitida. Então, eu acho que é uma discussão que... Primeiro, acho que o diagnóstico é esse. Nós criamos as instituições, mas nós não criamos... Nós criamos as estruturas, mas nós não criamos as condições de acesso e o estímulo necessário à apropriação desses espaços, ponto 1. E ponto 2, falta regulação no sentido de atender ao interesse do cidadão que quer participar da vida da sua cidade e que quer fazer isso sem prejuízo das demais atividades que ele já realiza.
Quer ser incentivado, né, de alguma forma a participar, né? E também uma questão de linguagem também, né, professor? O senhor acabou de colocar a lei de zoneamento do meu bairro. Uma pessoa que não é afeta à área jurídica ou a esses espaços que têm essa linguagem tão própria, a pessoa não se sente convidada a participar do debate justamente porque ela não tem essa noção de que o conhecimento que ela possui faz diferença nessa discussão, que ela consegue contribuir positivamente com esse debate, ela não se sente importante dentro do contexto. E isso é um problema muito sério. Eu fiquei muito interessada pela indicação da obra que o professor trouxe, dessa questão da democracia cooperativa, achei extremamente interessante, é um tema que eu gosto muito também, e acho que esse realmente são situações que têm uma intersecção muito grande. As pessoas não participam porque elas não sabem que elas são importantes dentro do processo, elas não se sentem partícipes desta democracia, né? Elas entendem que existe outras pessoas que decidem por ela e que a função dela dentro da sociedade é trabalhar e a preocupação dela é sobreviver, unicamente. Exatamente. Ela não se sente efetivamente parte do poder decisório, né? Ela não entende que o poder emana dela, né? Isso é uma coisa muito idealizada apenas, né? Eu acho que nós temos só mais uma pergunta, né, Bru? Isso. A última pergunta é do professor Guilherme Credidio. Qual é a viabilidade do estudo de modelo de negócios sustentáveis e seu enquadramento no direito contratual e obrigacional? Repete a pergunta, por favor, Bruna. Seria, qual é a viabilidade do estudo de modelos de negócios sustentáveis e seu enquadramento no direito contratual e obrigacional? Aí, já aproveitando, o professor, ele fez uma segunda pergunta também, ele falou qual é a viabilidade do estudo da responsabilidade civil ambiental das instituições financiadoras de projetos. Então, acho que as duas meio que convergem Sim. no sentido de regulamentação, né? Como se daria essa regulamentação dentro do direito urbanístico? Bom, o território é o espaço onde isso acontece. Então, acho que a discussão sobre modelos de negócios sustentáveis e de projetos sustentáveis, ela tem lugar na cidade porque é onde as coisas efetivamente acontecem. Então, embora não seja um tema propriamente de direito urbanístico ou de direito ambiental, ele deve se alimentar dos seus pressupostos conceituais e jurídicos, porque a gente está passando pelo conceito de sustentabilidade, de impacto de projetos e de responsabilidade civil sobre o financiamento de projetos, porque se a gente está falando de responsabilidade civil nesse campo, a gente tem que entender de sustentabilidade. Acho que é um tema fantástico, inclusive considerando que o financiamento de projetos sociais hoje tem destacado o fomento a negócios que não só sejam lícitos, mas que também tenham uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade social maior. Então, tem uma colega que trabalha com avaliação de projetos sociais e ela fala que já há financiadores que não querem financiar projetos que tenham apoio, por exemplo, de indústria do tabaco ou de mineradoras ou de outros elementos ou de indústria, por exemplo, de bebidas alcoólicas, porque entende que tem uma questão ética que transborda a origem do financiamento ou até a natureza do projeto, mas que ataca ou que atinge a questão de quem está dando dinheiro, né? Então, acho que marginalmente esses temas acabam se conectando porque é no território que as externalidades ambientais se manifestam. Só voltando um pouco na questão da democracia que a Adriana falava, acho que tem uma questão muito bacana, mas que aí também foge um pouco do urbanismo, mas que toca nesse exemplo que você deu, doutora Adriana, que
Nós passamos isso, para muita gente é novo, mas para quem estuda democracia acontece há pelo menos 40 anos, por um processo de descrédito da democracia. Vocês pegarem as pesquisas, por exemplo, daquela ONG chilena chamada Latinobarômetro, ano após ano o apoio à democracia cai na América Latina. Isso é porque os latino-americanos têm uma inclinação autoritária? Eu acho que essa é uma premissa falsa, uma hipótese que não dá para ser testada. Mas o que há é a percepção de que a democracia, isso é uma autocrítica que eu faço até como professor, e já falei isso em aula e tal. Democracia acabou virando uma narrativa encantadora que só serve para quem estuda ou para quem tem tempo de pensar no assunto, no tema. Então, claro, eu sou pago para estudar democracia, entre outras coisas, mas claro que para mim é um tema encantador. Mas para o cidadão que mora nas franjas da cidade, entra governo, sai governo, ele continua demorando 4 horas por dia no seu deslocamento diário. De onde ele conclui, e eu digo com muita segurança e com muita... assim, ele não está errado de pensar assim, que a democracia não está resolvendo problemas práticos. Isso é o que passa na cabeça do cidadão. Então, por que ele vai sair na rua para defender a democracia se ela não resolve problemas práticos do cotidiano dele? E essa discussão da audiência pública tem tudo a ver. Porto Alegre foi uma cidade pioneira na discussão sobre o orçamento participativo. A gente tem uma certa síndrome de vira-lata, né, de achar que tudo que vem aqui do Brasil é ruim e tal. Mas o que eu posso dizer a vocês é que hoje o modelo mais avançado de orçamento participativo do mundo é o de Barcelona, que foi desenhado a partir do modelo de orçamento participativo de Porto Alegre. Só que eles pegaram uma coisa que era muito boa e eles melhoraram. Então, o que eles fizeram? Vai ter uma audiência do orçamento participativo. 90 dias antes, é disponibilizado em acesso público e é informado em ônibus, trens, metrô, ponto de ônibus, tal, que está disponível o material de consulta, que é um material técnico traduzido para uma linguagem comum. Então, ó, tem X dinheiros e a gente vai discutir a aplicação em tais campos. Então, 90 dias antes, o cidadão tem condições de acessar o material informativo para se preparar para a audiência e com uma linguagem acessível a quem tenha um nível, vamos dizer assim, médio de formação. Aí tem a audiência. E aí você pode propor outras reflexões. E aí, o que acontece? Se você propõe alguma alteração, você tem direito a uma devolutiva. E o Estado tem que dizer por que a sua ideia é boa e ela vai ser acatada, ou por que a sua ideia é boa, mas ela não pode ser acatada, porque ela não é uma ideia boa, e quais os motivos, e por que ela é boa e será acatada. Então, tem que ter uma devolutiva. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você faz uma audiência pública, as pessoas, primeiro, elas não têm noção do que é uma audiência pública, até porque o Estado não conta direito isso para elas. O Estado, aliás, acha que a audiência pública é só uma formalidade para o Ministério Público não encher o saco, sendo muito franco. Aí a pessoa pega o microfone, fala um assunto que não tem relação nenhuma com o tema da audiência pública, ela espera que ela seja respondida, evidentemente ela não será respondida e ela sai de lá achando que aquilo não serve para nada. Ela está errada? Não. Então, é um tema que a gente pode e deve discutir, inclusive com o propósito de compreender o porquê as pessoas estão tão insatisfeitas com a nossa democracia. Nós tivemos aqui nós vamos reproduzir uma última pergunta em razão do horário, né? Até para seguir o que a gente havia combinado aí de limite de tempo. Nós recebemos alguns comentários. Quero agradecer aí a participação do professor Guilherme Simões Credidio. Ele está explicando, ele está esclarecendo que ele é professor de sustentabilidade, que ele tem experiência nessa questão de risco ambiental e no financiamento de projetos. Fico muito feliz com a sua participação aqui, professor. Muito obrigado.
E aí, agora, é engraçado, eu, como boa brasileira, tenho esse hábito de chamar as pessoas por apelido. Estou aqui em um evento da OAB oficial chamando a doutora Bruna de Bru. Depois que eu me dei por conta, ainda bem que eu conheço o professor Wilson Levi e sei que ele é contra a pinguinização das pessoas da academia. Então, eu acredito que ele não ficará chateado por conta desta minha gafe. Peço desculpas a todos os participantes, eu sou uma pessoa exageradamente espontânea, e então peço à doutora Bruna para que faça a última pergunta ao professor, para que nós possamos concluir, por favor, Bru. Lá fui eu de novo. Sem problemas, professora Adriana. A Janaína Oliveira fez a seguinte pergunta. Boa tarde. Ainda a respeito das tragédias, o senhor poderia discorrer um pouco sobre a forma como a Vale foi responsabilizada pelo rompimento da barragem de Brumadinho e os efeitos dessas medidas insuficientes para a população? Olha, Janaína, esse é um tema de responsabilidade civil ambiental, foi objeto de um processo longo, um processo ainda inconcluso, mas ela coloca em cena um tema importantíssimo de responsabilidade civil. Agora, a grande discussão por trás disso, que aí tem a ver com a questão ambiental, é como é que a gente calcula em dinheiro o impacto ao meio ambiente. Faltou eu falar na minha fala que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o artigo 225 da Constituição, ele consagra um direito que é intergeracional. Ele não é um direito só das gerações presentes, mas também um direito das futuras gerações. Então, é um direito assegurado a quem ainda nem foi concebido. Uhum. No caso dessas grandes tragédias, como o Brumadinho, por exemplo, evidentemente os efeitos dos danos ambientais causados pela tragédia vão se protrair no tempo. Que a gente calcula isso? Então, acho que a indenização que deverá ser paga ao final pela Vale tem uma dificuldade que pode ser teorizada de forma muito interessante, que é como que a gente calcula o dano ambiental de uma situação cujos efeitos vão durar décadas, séculos para se resolverem. Isso vale para a poluição atmosférica, isso vale para a contaminação dos rios, isso vale para desmatamento. Quantos anos nós estamos tirando da vida das pessoas que ainda nem nasceram por conta de ações que estão sendo praticadas ou cometidas agora? É uma baita questão. Sim, sem dúvida, professor. É um tema que também os alunos podem enveredar por esse caminho e talvez fazer uma pesquisa empírica, estudar esse processo e talvez tentar encontrar aí soluções, apontar soluções em seus trabalhos. Ontem, na oportunidade que nós tivemos de ouvir o professor Gabriel Sampaio, ele ressaltou, e o professor também, no início da sua fala, foi muito feliz esse esclarecimento do porquê existem os trabalhos de conclusão de curso, a importância dos trabalhos de conclusão de curso, porque justamente a academia tem um papel muito importante um papel propositivo, um papel de trazer essas novas ideias, de trazer dados científicos, dados embasados, para que a gente saia desse espaço do achismo, para que nós possamos sair desse espaço e falar cientificamente, academicamente, de uma forma mais adequada. Então, como já avançamos aqui no horário, quero agradecer muitíssimo a participação do professor nessa tarde de hoje, na nossa semana de eventos. Foi extremamente produtiva essa tarde. Eu tenho certeza que todos que puderam acompanhar tanto a exposição como o debate posterior realmente saíram aí com um leque de ideias para o seu TCC muito grande, né? Então, agradeço muito. Agradeço também a presença da Bruna e quero convidar todos que estão aqui conosco para prestigiarem as palestras de amanhã
amanhã e de sexta-feira, de novo às 15 horas, através do Zoom. Amanhã nós teremos a professora Estela Aranha, que tratará sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, oportunidades e desafios, e na sexta-feira nós teremos o professor Adilson Moreira, que tratará sobre o tema direito antidiscriminatório. Então, em nome da Comissão do Acadêmico de Direito, eu agradeço a todos os participantes, agradeço a Bruna e agradeço muitíssimo, professor, mais uma vez pela sua presença aqui, por ter abrilhantado esta tarde com essa exposição tão valiosa para nós todos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a doutora Adriana, a Bruna e todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Também parabenizo novamente a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, pela iniciativa e também, especialmente, a Comissão do Acadêmico de Direito. E quero convidá-los, aqueles que quiserem continuar dialogando, só me adicionar nas redes sociais, LinkedIn, Face, Instagram, estou super à disposição e muito empolgado em continuar essa conversa com vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada.